Excelso amigo, paira sobre os céus da Bahia, a terra primeira visitada por Cabral, os clamores de todos os outros estados, as dores coletivas, as amarguras, encontram estas compensações na recordação cívica de nossos heróis. A altivez de uma Maria Quitéria, o porte moral de uma Joana Angélica de Jesus, a fibra do corneteiro Lopes, João de Botas, o general Labatut, que ouvi da própria descendência para defender os nativos que ele amava. Maria Filipa e tantos outros que talvez as páginas da história tenham esquecido, mas que deram a própria vida pela terra que hoje nos ufanamos em máxima liberdade. Certamente que dos tiranos não seremos vassalos, e por isso rogamos a tua misericórdia que, através de Ismael, o governador espiritual do Brasil, mantenha-nos na caminhada triunfante para o coração do mundo, a pátria do Evangelho, a iluminar todas as pátrias do mundo na direção da bandeira que haverá de tremular no futuro nos mastros mais elevados do planeta. Deus, Cristo e caridade, vem ter conosco nesta tarde, inspirando a nossa preletora e a todos nós, mantendo-nos em tua paz. Sê por nós, hoje sim. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa tarde a todos. A nossa memória vai remontar algumas décadas. Numa daquelas tardes do 2 de julho, ali no Campo Grande, ao pé do caboclo, daquela estátua e dos caboclos representados, entre outras autoridades, uma voz feminina se destacava. Era a voz da poeta, escritora, dramaturga, educadora, missionária da caridade, entre outros títulos, Amélia Rodrigues. E a Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, ela elaborava poemas para recitá-los no dia 2 de julho. Um desses poemas, eu vou pedir permissão para ler. Ela homenageia Soro Joana Angélica. E ela diz assim: enfrene soldadesca alucinada, sedenta de ouro, horrível de furor, como um tufão de ódio e de terror, corre pela cidade consternada, e rouba, e mata, e vai desenfreada contra as portas da casa do Senhor, onde viceja da pureza a flor pelos anjos do céu custodiada. Salta a madeira aos golpes da alavanca, da turba vil, mas a segunda porta, uma figura surge, doce e branca. É Soro Joana que a passagem corta,
Mate-se a freira! E logo a entrada franca se faz por cima da abadesa morta. Então, nós estamos começando com uma reflexão. As soluções divinas que nós nem as imaginamos. Joana de Cusa, discípula fiel de Jesus, que esteve ao lado de Maria Santíssima no momento da crucificação, que deu um verdadeiro testemunho familiar, quando Jesus lhe aconselha permanecer no lar, como o lugar sagrado da família e que ela possuía uma missão. É Joana de Cusa, da época de Jesus. Mais tarde, ela iria se reencarnar como Santa Juana Inês da Cruz e antes como Clara de Assis, a companheira inovidável da tarefa, do trabalho, da missão conjunta com Francisco de Assis. E Santa Juana Inês de la Cruz, no México, reencarna-se-á como Joana Angélica, diante da inteireza moral, da caridade, na proteção daquelas jovens, muitas delas, que eram tidas, eram rotuladas como perdidas, entre aspas. Os pais não as queriam mais em suas casas. E aqueles que tinham condições eram acolhidas nos conventos, especialmente no convento da Lapa. E no momento que os soldados portugueses invadem o convento, depois de saquear a cidade, ela percebe o perigo que as moças correm. E sabia de um túnel que ligava aquele convento ao convento do Desterro. E ela encarrega o padre Daniel Lisboa para fugir e salvar as moças. E vai enfrentar os soldados na porta, na segunda porta do convento. Diante da sua serenidade, diante da sua complexão física de fragilidade, momentaneamente eles se detêm. E, fazendo o gesto que o invadir para destruir, roubar, estuprar as moças que ali estavam, ela diz que eles só entrarão depois de passar por cima do seu cadáver. Então, um deles enfia a baioneta até o coração e passa por cima da freira de Sora Joana Angélica de Jesus Medeiro. A notícia corre, as moças são salvas. Eles pilham o convento no que eles achavam que fosse de alguma valia. E essa notícia que correu nos cerros da Bahia foi que inflamou o brio das pessoas para trazer à Bahia o grito real de independência ou morte. E isso aconteceu, então agora não havia mais dúvidas. Aquelas pessoas que estavam polarizadas entre expulsar os portugueses ou ficar com o domínio português,
Naquele momento, elas se uniram. E se uniram pessoas cuja generosidade é inesquecível. Porque escravos iam agora se juntar aos senhores para lutar a favor da emancipação brasileira, através da consolidação da independência do Brasil na Bahia. Contratou-se Labatu, contratou-se Lord Cochrane. Aqui não havia exército, o exército era dos portugueses. Surgiram as figuras que o nosso Marcel citou durante a prece. E então, índios, os encorados de Pedrão, 39 vaqueiros, se uniram para vir lutar, primeiro no recôncavo da Bahia. Um grupo na ilha de Taparica e outro aqui nos arredores de Salvador. E a batalha final, que contou com índios, com mulheres, com escravos, com senhores, com encorados, com todo o grupo, todas as etnias reunidas num só pensamento e num só coração, a vitória. Daí o corneteiro Lopes desobedeceu pela primeira vez uma ordem militar. No momento que enumerou-se que os portugueses estavam em maioria, ele toca, ao invés de recuar, avançar. Os portugueses tremeram, chegaram reforços. E então, no dia 2 de julho, entra pela Estrada da Boiada um exército formado por homens, mulheres, jovens, crianças, índios, escravos, ex-escravos, senhores, todos unidos, que hoje se tornou a Estrada da Liberdade e o bairro da Liberdade. É bom que nós reflitamos as soluções de Jesus para os problemas humanos. As previsões do alto. Enviar um espírito de escola para resolver a independência do Brasil na Bahia, Joana Angélica. Essa é a verdade. A sua inteireza moral, o seu comportamento, suas atitudes, sua dedicação, foi que calou a população do Recôncavo, a população da ilha. Maria Filipa foi citada pelo nosso Marcel também. Todas essas pessoas. E eu chamo a atenção que o Lord Cochrane, ele veio da Inglaterra e assumiu a causa da independência do Brasil na Bahia. Labatu usou uma estratégia muito interessante, porque ele veio navegando do Nordeste para cá, arregimentando voluntários. Juntaram-se as chamadas tropas da Bahia, voluntários da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Foi uma união do Brasil e de brasilidade. Então, é Joana de Ângeles que eu entendo a evangelizadora do Cristo no Brasil, esse espírito de escola, que escreve um livro, entre outros, Após a Tempestade.
que é um livro que a gente não pode deixar de ter. Começa pelo título. Ela o fez publicar, o seu prefácio foi de 1974. Ou seja, esse livro tem 48 anos. A primeira edição tem 48 anos. E nunca se viu um livro tão atual. Como a percepção, a consciência, a visão desses espíritos, é como se eles estivessem no alto da montanha, observando o que acontece nas planícies. Eles têm uma visão global. E ela, Joana de Ângeles, ela dá o título Após a Tempestade. A capa sugere uma tempestade como se fosse tempestade de chuva. Mas, em realidade, o que ela trabalha nesse livro é o que acontecerá após a tempestade moral. A tempestade a qual ela se refere e escreve 24 capítulos é uma tempestade moral de carência evolutiva ou da gente continuar presos a vínculos, a ações que já não se justificam e nós continuamos nesse processo. Essa tempestade moral que ela, no primeiro capítulo, né, vai começar com Após a Tempestade, mas no último capítulo, no 20º capítulo, tem uma revelação que eu sinto muito, eu tenho a impressão, aí vocês vão me ajudar, que é uma revelação única na humanidade, mas que está posta de forma muito sutil em O Livro dos Espíritos, na questão 540, quando é dito que tudo se encadeia desde o átomo primitivo ao arcanjo que começou por ser átomo. Na questão 1540, do Livro dos Espíritos, nós vamos ter uma consciência de unidade. Joana, no capítulo 24º, o último capítulo, Os Novos Obreiros do Senhor, Labor em Equipe. Ela revela, em realidade, que essa gênese no átomo primitivo não é de um átomo só. Provavelmente de milhares ou milhões ao mesmo tempo, com uma revelação estonteante. Eu mesma, desde a primeira vez que eu li esse livro, e aí eu vou confessar o meu lado egoísta. Eu só empresto esse livro se eu tiver 2. Se eu tiver um só, eu não empresto, porque as pessoas que tomam os livros emprestados, acho que elas padecem de Alzheimer para empréstimo de livro e esquecem de devolver, né? Por isso que eu não me desapego desta edição, que eu já perdi várias edições emprestando. Mas qual é a revelação que a mim causou perplexidade que ela faz no último capítulo? É que nós fomos criados ao mesmo tempo em grupo, e Deus cria sem cessar. E voltaremos ao Criador em grupo. Nossa! Vocês não acham que dá um nó na sua cabeça? Então, aí foi que eu vim entender por que Alcione, que está num mundo maravilhoso, muito diferente da Terra,
ela vem à Terra para resgatar, ou tentar resgatar aquele grupo familiar. Desde Carlos Flanagan, a mãe, aquelas outras pessoas que faziam parte daquele grupo. É impressionante isso. Gente, nós voltaremos juntos ao Criador. Essa é a verdade. E ela começa assim: formamos uma grande família na sublime família universal, uma equipe de espíritos afins, vinculados uns aos outros desde o instante divino em que fomos gerados pelo excelso Pai, vimos jornadeando a penosos contributos de sofrimentos, em cujas experiências, a pouco e pouco, colocamos os pilotis de segurança para mais expressivas construções. E, olha, é impressionante. Saímos do Criador juntos e voltaremos juntos. Por isso, quem estiver mais à frente, dá a mão a quem está mais atrás. Quem estiver mais evoluído, ajuda a quem está lá embaixo, a resgatar. E Joana, tudo indica, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, esses espíritos que estão à nossa frente, mas que têm uma missão de nos levar adiante. Então, o livro todo, a partir daí, em realidade, ela não quis chocar a gente escrevendo esse capítulo como o primeiro. Né? Joana é muito educada, né, Marcel? Sutil, é uma flor, é angélica, é angelical. Então, o que é que ela faz? Ela escreve que não adianta a gente querer só correr sozinhos. A fraternidade, a solidariedade e aquelas pessoas que nos tocam, nós temos um vínculo com essas pessoas desde essa época. Não é? Formando essa grande família que ela se refere, nessa sublime família universal. Eu já vi gente dizer assim: depois dessa encarnação, eu irei para outro mundo fora da Terra. Olha, depois que eu refleti sobre isso, e o LE, que é o Livro dos Espíritos, e ela se baseia tudo no Livro dos Espíritos. Esse livro é calcado no Livro dos Espíritos. Desde as guerras, a família, a tudo está estabelecido. É uma dissertação, são dissertações contextualizadas no futuro, porque de 1974 para esta época que nós estamos vivendo, 2022, o livro é atualíssimo. Então, ela vai permeando, então, o que é que nos dificulta e qual a nossa missão. Aí eu vim entender Ave Cristo, eu vim entender Lívia, há 2000 anos, eu vim entender Matilde, resgatando André Luiz e resgatando em Libertação Gregório. Então, aqueles que estão mais acima vão trazendo para o alto também, gradativamente, dentro das leis, os que estão embaixo. É a primeira coisa sobre esse livro para a gente raciocinar. E essas tempestades morais são formadas por que grupos? Aqui ela vai entrar numa noção de psicosfera que vai lembrar Rupert Sheldrake, não é? Nos campos de ressonância mórfico. Essa psicosfera
que cria as calamidades na Terra são formadas por espíritos com que experiências. Isto ela vai estabelecer logo em calamidades. Eu quero dizer que no seu prefácio, na sua grandiosidade de um espírito humilde, não é? E fidelidade a Jesus, desde o prefácio, ela fala que só o amor, conforme ensinou e viveu o Cristo, não é? É que resolverá os magnos e angustiantes problemas humanos. Então, aqui tem algo para a gente pensar logo de primeira. Eu quero dizer que os queridos irmãos presentes que queiram acrescentar, né, fazer alguma colocação, se sinta à vontade. Só estamos aqui introduzindo que se a gente sente essa simpatia uns pelos outros, ou até a simpatia contrária, que é a antipatia por coisas não resolvidas, olha, quem sabe se não é do mesmo grupo, é melhor a gente se aprimorar, viu? Porque é a turma do mesmo grupo. Então, logo, e ela vai colocar uma coisa para a gente cair em si da importância moral, da importância ética que engendra pensamentos, sentimentos, vibrações, e esses sentimentos, pensamentos e vibrações criam campos de ressonância hermórficos que vão trazer os problemas na Terra, porque é isso que formam as tempestades morais. E as nossas fantasias e ilusões, ela coloca isso logo na introdução. Qual é a nossa fantasia e as nossas ilusões infantis? Primeiro parágrafo da introdução, que ela vai intitular Após a Tempestade. Ela diz assim: a ciência aliada à tecnologia prognosticou para o homem dias de fartura e conforto, facultando-lhe o gáudio de incomparáveis voos pelos céus da felicidade. É a fantasia infantil da humanidade. E aí ela diz assim: fascinados pelas perspectivas fantásticas do poder, não é? Nós esquecemos as edificações que se destina ao homem e à humanidade, que não pode, as edificações verdadeiras, ela coloca logo no segundo parágrafo do início, não pode prescindir, palavra da veneranda, dos valores do espírito, das expressivas contribuições éticas relevantes, sobre as quais pedras angulares que são podem ser realizadas com êxito as construções legítimas, sem os perigos que ameaçam as demais realizações de natureza utopistas, porque transitórias. O que é utópico é transitória. E aí ela vai citar conquista do espaço, conquista na medicina, e aparecem outras doenças, os desafios educacionais, mas vai ressaltar ainda que as tempestades morais, econômicas, sociais, rugem ameaçadoras de toda parte. E eu estava colocando para você, pois não. Dá a palavra a Luciano, que levantou a mãozinha, conforme seu pedido. Eu queria... Porque eu estava aqui de cabeça baixa vendo o livro. Pois não, Luciano. Eu acho importante a gente interferir, porque Foi importante. o modelo do café é que as pessoas participem, né? É dialógico. É interessante, olha, se evoluímos coletivamente, só você falar, só você evolui, né? Então, é bom porque quem não participa não evolui, quer dizer, nesse sentido de você estar envolvido, integrado, assim. Porque eu queria que essa questão... Aí é compaixão. Brincadeira da
Porque aí você tá, eu já li o livro algumas vezes e eu não tinha observado esse detalhe lá no Obreiro do Senhor, quando a Joana fala que nós, quer dizer, espíritos afins, né, foram criados, digamos, num bloco, né, e vão evoluir no bloco. Isso aí traz uma faceta da solidariedade bem interessante, né? Quer dizer, num mundo onde existe uma predominância da indiferença e do egoísmo, vocês dizem, bem, agora não tem jeito, né? Eu preciso puxar na mão do outro. É claro que aí entra outra questão que a gente vai ter que dialogar, na questão do livre-arbítrio, porque o outro pode não querer ir, quer dizer, e aí como é que eu vou pensar em estratégias para estimular o outro a ir? Porque, na verdade, observe, eu passo a depender do outro. Olha o detalhe, quer dizer, eu passo a depender do outro crescer para que eu possa caminhar para onde eu quero ir, mas eu não posso sozinho. Desculpa eu lhe interferir aí. Interfira, assim. Na visão dela é diferente. Okay. Aí tem uma nuance assim, de detalhes no livro. Olha, esse livro pode ser estudado em grupo. 1 ano, eu não sei se esgota. Agora, é preciso que a gente tenha a visão que a psicologia da Gestalt chama de configuração ou forma, não ficar em pedaços, não é? O que ela coloca é assim, Luciano, se você se eleva, a elevação é, veja só, pessoal, individual, mas com repercussão coletiva. É a filosofia de Joana. Então, eu preciso assumir minha responsabilidade. Eu preciso assumir meu livre-arbítrio. Eu preciso avançar. Por isso que Joana de Ângeles, ela tem uma frase que ela disse para Divaldo: aqueles que não quiserem caminhar, seguir adiante contigo agora, siga adiante que eles virão depois. Ou seja, a gente não para a nossa evolução, aquilo que está no moto contínuo da divindade dentro de nós, trabalhando transformações a partir de núcleos em potenciação, núcleos esses advindo do campo do espírito propriamente dito, e que a gente pode transformá-los, esses núcleos, Jorge Andréa, são tríplices, ou seja, ele tem um centro que é luz, e essa luz é a luz do espírito, com as suas vibrações que expressam qualidade de inteligência, amorosidade, criatividade, beleza, etc. Agora, esse foco de luz, esse núcleo, está encimado por 2 camadas, que é o que Jung chamou de sombra, né? E Jung, ele definiu sombra de uma forma peremptórica. Ele dizia assim: a sombra é o nosso lado obscuro, imaturo, perverso e negado por a gente e projetado nos outros. Nossa Senhora! Arrasou! Jung arrasou, a gente não aguenta. Mas aí Jorge Andréa demonstra que esses núcleos de sombra, aquilo, então a gente está imaginando aqui uma estrutura tríplice também, no centro o espírito, e em 2 camadas, uma camada do inconsciente, que eu chamo de multiexistencial, ele concordou comigo, viu? Ele chamava de passado. Eu disse: doutor Jorge, nessa dimensão não existe tempo, então não é passado, é multiexistencial. E o inconsciente atual, aquilo que a gente veio transformar nesta existência. E só pode ser transformado de 3 a 5 núcleos em potenciação numa existência. Olha só. E esses núcleos, aí vem a genialidade de Jorge Andréa, que eu sempre repito isso, estão vibrando no DNA das células. Pronto. Ou seja, estamos impregnados para evoluir. E aí, ela vai mostrar, continuando,
Ou seja, individualmente eu preciso transformar isso, mas eu só o faço num contexto coletivo, de preferência na dimensão da reencarnação do mundo físico. Por quê? Porque o espírito, ele é quem intelectualiza a matéria. E os trilhões de células e de outros micro-organismos do nosso corpo precisam evoluir junto com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente se alimenta. Porque se eu me alimentar só de coisas artificiais que estão aí, propagados pela mídia, eu não vou produzir genes, eu sou responsável pelos genes que não são tão saudáveis na reprodução, na reestruturação, não é, do DNA, do RNA e etc., a partir das células. Então, eu sou responsável. Ou seja, Luciano, estamos nos harmonizando nós dois. Perfeito, mas Luciana quer falar, Luciana Arruda. Espera aí. Luciana, na fila também. Espera aí, eu não sei se eu concluí, viu? Conclua, Ruth, depois que você concluir, a Luciana entra, perguntar dela. O que você acha? Ainda não? Não, continue, Ruth. Então, veja só, nesse ponto, quando a gente vai ver essa frase de Joana e vamos aprofundar na psicogenética, né? Nessa psicologia, na neuropsicologia, etc., a gente vai entender o que é que ela diz. A evolução é pessoal, individual, intransferível, com repercussão coletiva. Desde a coletividade do corpo físico, desses seres que nós somos responsáveis pela evolução deles. É preciso que as nossas células, quando elas forem desintegradas em moléculas, e as moléculas em átomos, eles têm uma outra qualidade. Vai depender como nós lidamos com o corpo e aí com a natureza, com a vida, com a família, etc, etc. Pronto, as pessoas que queriam contribuir, perguntando, observando. Agora, pelo que eu entendi, então, Ruth, fora da reencarnação não há salvação, mas fala, Luciana. Luciana, olha só, Ruth, eu queria te perguntar, porque quando você falou aí de Rupert Sheldrake, ele fala do campo de memória biológico, né, entre os seres. Nesse caso, seria a mesma teoria, só que um campo de memória entre os espíritos que foram criados em grupo? Olha, seria a mesma teoria, só que um campo espiritual? Ele fala num campo de ressonância mórfica. A forma depende primeiro do campo de ressonância, que é resultado da repetição de uma quantidade de indivíduos que modificam realidade. Eu venho estudando isso e vi que modifica o campo eletromagnético da Terra. E aí nós vamos para o Livro dos Espíritos. Olha, gente, eu sou apaixonada pelo LE, viu? Joana disse que se a gente levar 100 anos estudando, não chega lá, eu vou gastar uns 200, mas sou apaixonada. Preste atenção, a conclusão do Livro dos Espíritos. A conclusão é de Allan Kardec, né? E o que é que ele... o primeiro parágrafo da conclusão do Livro dos Espíritos. Ele diz assim: quem de magnetismo terrestre apenas conhece a brincadeira dos patinhos imantados, não é? Que executam evoluções numa bacia, tá? Dificilmente compreenderá que ali está o segredo do mecanismo do universo e do mecanismo dos mundos. Olha só, do movimento dos mundos. É a conclusão do Livro dos Espíritos. Então, vejam só, os nossos pensamentos, ela vai dizer isso. Os nossos pensamentos é que criam, essa psicosfera que a gente pode produzir até lacerdinha, desculpem, viu? Eu tenho pensado aí em umas coisas.
porque ela vai colocar qual grupo de espíritos que criam as calamidades. Aquilo que são tempestades morais, mas que aparece como calamidades. Ela vai fazer isso no primeiro capítulo. A revelação do primeiro capítulo, minha gente, é uma coisa estonteante. Eu disse, Jesus Cristo, eu estou aqui, viu? Foi o jeito. Porque na edição que eu tenho, essa edição que eu mostrei a capa, na página 12, ela diz assim: pareceriam desnecessárias as aflições coletivas que arrebatam justos e injustos, olha só, bons e maus, se olhados os saldos precipitadamente. Conveniente, todavia, refletir quanto à justeza das leis divinas, que recorre a métodos pacificadores e liberativos que os infratores e defraudadores das leis e da ordem não se podem furtar ou evitar. Aí ela vem com um perfil psicológico reencarnatório dos grupos que eu diria que eu também faço parte. Aí ela faz assim, ó, quem é esse grupo que cria essa psicosfera das tempestades morais? A página 13, comparsas de hediondas chacinas, grupos de vândalos que se aliciam na desordem e usurpação. Malta, Joana aqui, viu, é peremptórica. Maltas de inveterados agressores que se identificam em matanças e destruições. Corsários e marinhagens desvairadas em acumpliciamento para pilhagens criminosas. Soldadescas, mercenárias, impiedosas, e ela vai descrevendo incendiários contumazes de lares e celeiros em hordas nefastas e contínuas. E por aí se vai. Ela vai citar para depois dizer assim, mentes vinculadas entre si por estranhas amarras de ódio, ciúme e inveja, que incendeiam paixões, são reunidas novamente em vidas futuras, atravessando os portais da imortalidade, através de resgates coletivos, como coletivamente expoliaram, destruíram, escarneceram, aniquilaram, etc. Vocês vão ler o livro, vão refletir muito sobre isso. Mais adiante ela diz, afim, qual é o propósito? Saímos em grupo, evoluímos em grupo. Qual é o propósito? Né? A fim de que se reajustem no concerto cósmico da vida, no concerto cósmico, não só o concerto da Terra, servindo também de escarmento para os demais, que, não obstante, comove-se ante as desgraças que o surpreendem, cobrando-lhe as graves dívidas, prossegue atônitos e desregrados em atitudes infelizes sem que lhes haja constituído lições valiosas. São reincidentes, capazes de converter-se em motivo e tal. Então, ela vai descrever mais alguns, agora em todos os capítulos ela dá uma esperança. Nesse capítulo mesmo, que a gente fica impactado, né? O último parágrafo, ela traz a solução. Todos os capítulos é do espírito superior. Ela diz assim, tocados pelas dores gerais, partícipe das angústias que se abatem sobre os lares vitimados pela fúria de catástrofe, ajudemo-nos e oremos, formando a corrente de fraternidade santificante. E, desde logo, estaremos construindo a coletividade harmônica que atravessará o túmulo em paz e esperança, com os júbilos do viajor, retornando ditoso à pátria da aventura. Então, todos os capítulos. Então,
aqui, o que foi que causou isso? O desprezo à fé, é o 2º capítulo. O que foi que causou isso aqui? Desprezo à fé, viu, gente? Né? E ela diz assim, nesse desprezo à fé, ela fala dos séculos, tanto de obscurantismo como de prepotência e de fé cega. Capítulo 2. Esse livro parece a cadeia do DNA, viu? Aquelas 4 letrinhas vão longe. Então, o desprezo à fé, e aí ela vai dizer, mas nesse mesmo capítulo, nessa edição que eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6º parágrafo. O homem transferiu-se, então, do totalitarismo da fé para o servilismo da descrença. A descrença ela coloca no mesmo patamar dessa fé totalitária e cega, né? Mas, como sempre, ela traz a luz no fim do túnel, no fim do capítulo, né? O desprezo à fé, mas logo cederá lugar luminescência da esperança e aceitação das diretrizes dúlcidas, consoladoras do Evangelho de Jesus, em espírito e verdade, reformulando, felicitando a terra e seus habitantes. Quando, então, o homem crerá em Deus e em Jesus para afirmar-se como legatário. Olha esta frase, minha gente. Olha esta frase. Hoje, Pois não, Marcelo. só uma pequena intervenção. O capítulo 1, Joana de Ângeles colocou uma nota de rodapé, eu tenho aqui na minha edição, em que o primeiro capítulo ela escreveu, dá a entender isso, ela psicografou por Divaldo, no dia 3 de fevereiro de 74, porque o livro foi publicado a partir de abril. E exatamente no dia anterior à psicografia do capítulo número 1, houve em São Paulo a tragédia do edifício Joelma, onde faleceram mais de 170 pessoas que ali pereceram. E ela escreveu no dia seguinte esse capítulo. Então, destaca que o pessoal do Joelma estava envolvido, certamente, em algum resgate que remonta à época das cruzadas. Coletivo, né? E aí, vocês vejam que cada capítulo do livro traz uma mensagem positiva, mas ela vai se adentrar na realidade. Uma análise da realidade na qual nós vivemos. Então, ela vai anteceder os estudiosos da atualidade sobre pensamento, sobre mente, a psiconeurologia, e por aí se vai, com o capítulo 3, Poluição e Psicosfera. Como nós afetamos o clima também com a nossa psicosfera. Se os nossos pensamentos são pensamentos de ódio, de raiva, são pensamentos do primitivismo infantil. Porque quando o bebê nasce, ele tem reações praticamente reflexas, né, da raiva, ele chega à cólera. O Moro fez, não é o Moro da justiça, não, é Moro cientista, que ele, se fosse meu filho, eu não deixaria, viu? Ele fazia as experiências dele. Ele pegava o bebê, botava assim, jogava um pouquinho para cima, deixava o bebê no ar e aparava com as mãos, para provocar o reflexo que foi chamado de abraçamento de Moro. Ele mostrou que o bebê se encolerizava. É uma coisa já de raiz, não vou entrar muito nisso. Mas que Joana mostra que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, que são fruto disso, criam uma psicosfera. E essa psicosfera vai facilitar tanto ações degradantes
do próprio meio ambiente, como vai facilitar as nossas doenças. Por exemplo, ela vai dizer assim: o homem gere e desparte mais terrível poluição, venenosa. Vocês aí vão descobrir nesse capítulo onde é que está escrito isso. E eu, Nossa Senhora, estou preocupada já com o tempo, porque o livro é fascinante, é extraordinário, esse livro, não é? Bem, com irrefreável, graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que persevera e se compraz. Referimos-nos à poluição mental, que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Gente, na edição que eu tenho, está isso na página 22. Nessa edição, né, no segundo parágrafo da página 22, nessa edição. E ela vai dizer assim: estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, as funestas consequências se fazem presentes, não apenas nas guerras externas e destrutivas, mas também nas rudes batalhas no lar, na família, no trabalho, nas ruas da comunidade, no comportamento. Aí é que está. Então, como é que nós estamos vivendo com relação às redes sociais? As mensagens que nós recebemos, não é? Como é que nós estamos vivendo? Então, eu quero chamar a atenção. Tem coisas que a gente recebe que são boas. Houve uma reunião de família, que hoje em dia são poucas. As reuniões de família, os pais permitem que as crianças e jovens, durante o almoço, estejam com o celular. Reunião de família, almoço de família, evangelho no lar, desliguem celulares. Ninguém com celular na mão, no tablet e etc. E aí, numa reunião de família, um jovem perguntou aos pais presentes, os mais velhos, tios e avós, como é que eles conseguiam viver antigamente, isto é, na minha época, sem TV, sem Wi-Fi, sem tecnologia, sem internet, sem computadores, sem drones, sem bitcoins, sem smartphones, etc, 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 sem Netflix no final. Aí o avô disse assim: meu querido neto, da mesma forma como sua geração vive hoje sem orações, sem dignidade, sem compaixão, sem vergonha, sem fé, sem honra, e ele vai dizendo mais algumas coisas, sem amor próprio, sem humanidade. Então, ele diz assim: as pessoas nascidas entre 30 e 70, nós somos abençoados. E temos que agradecer, viu? Agradecer, porque nós fazemos amigos reais. Aí eu me lembrei de uma pesquisa em Harvard, que essa pesquisa já dura décadas. Eu não preciso aqui qual é quantas décadas, mas mais ou menos são mais de 70 anos, sobre envelhecimento. É uma pesquisa de gerações de pesquisadores em Harvard, seguindo um protocolo. O que é que afeta mais a velhice negativamente e positivamente? Será a falta de colágeno? Será a falta disso, a falta daquilo, etc.? Os pesquisadores descobriram, com os mais velhos, bem mais velhos, que estavam bem, que o que ajudou a eles foi o relacionamento, a interação entre um e outro, a fraternidade, as amizades que a gente cultiva no decorrer da vida e que é um investimento. Então, a falta disso e as gerações que estão sob as provações
são provações, minha gente. Esses recursos todos, para ser bem usados, são ferramentas facilitadoras. Por exemplo, a mensagem de Marta a gente recebe diariamente, né? São milhares de pessoas recebendo essas mensagens. Então, qual é a mensagem de esperança nesse capítulo? Os 2 últimos parágrafos. Aliás, os 3 últimos. Para toda enfermidade, ele, Jesus, tem eficiente terapia. Para as calamidades deste dia, ele tem a solução. Ama e serve, portanto, como possas, quanto possas, quando possas. Como, quanto, quando. Olha só. A terra sairá do caos que a absorve. Não é uma maravilha? E voltará o ar puro, a água cristalina, a relva repousante, o trinar dos pássaros, o fulgor do sol e o faiscar das estrelas em nome do Pai Criador e de Jesus, o Salvador perene de todos nós. Agora, por que será que ela colocou aqui, em 1974, o fulgor do sol? Ela antecedeu essas nuvens de poeira que têm ficado ensombrados, mesmo à luz do sol, vários países. Isso tem sido mostrado na mídia. E aí ela vai seguindo que outras coisas, por exemplo, paixões, esse investimento nas paixões, mas tem alguns capítulos, não dá num trabalho como esse para colocar todos, por exemplo, filhos ingratos. Ô, Ruth, antes de você avançar para filho ingrato, Luciano, olha, ela observa, ela traz só aquele afirmativo do espírito desse porte, né? De como será a Terra, né? Eu me pergunto, enquanto coletivo aqui, tá certo? Certo. Como é que a gente pode participar desse processo? Porque observe, não vai acontecer esse status por decreto, né? Vai ser uma construção, né? E construção, entendo, com participação do coletivo, encarnado e desencarnado. E aí a pergunta é, como é que eu posso, no processo, né, contribuir para que esse sonho, que é sonho na nossa visão, mas essa afirmação de Giana, se torne uma realidade? A pergunta é importante e relevante, porque tem a ver com a nossa praxis diária no cotidiano. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo da seguinte forma. Há muitas moradas na casa do meu pai. Eu vejo assim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, o pessoal que está fixado em determinados padrões de comportamento, daqui não saio, daqui ninguém me tira, está saindo. E vai ajudar a mundos primitivos, né? Eu até imagino, estou vendo se não chego lá, se evito, mas eu imagino o pessoal num determinados mundos primitivos, com um pedacinho de pedra lascada, fazendo assim, ó, querendo digitar mensagem no WhatsApp, mas é uma lasca de pedra, uma lasquinha de pedra. Mas ele vai inventar roda, vai ajudar, vai sentir saudade, o pessoal vai ajudar. Vocês não viram Alcione, como desce, sai de lá e vem para a Terra, não é? É uma coisa maravilhosa. E ela vai colocar um desafio enorme, que são os filhos ingratos, mas vai, né, vai colocar o perfil psicológico deles, já no 1, 2, 3, 4º parágrafo desse texto, e caracterizá-los o caráter. Eu quero dizer para os nossos queridos irmãos que na psicologia a gente considera o temperamento como resultante do sistema das glândulas endócrinas, principalmente, sistema nervoso autônomo, etc., mas considera também o caráter. O caráter é a parte psicológica, é a nossa identidade. Então, ela vai falar, né, com esses espíritos que são muito difíceis no seio de uma família, como filhos ingratos. E
o perigo de hoje, o desafio é maior por causa da desagregação familiar, não é? E traz um diagnóstico. Joana traz um diagnóstico, Nossa Senhora, que podia constar numa anamnese, o diagnóstico final. Vocês me permitam ler a página 30, 1, 2, 3, quarto parágrafo dessa edição, ela diz assim: sem dúvida, muitos pais despreparados para o ministério que defrontam em relação à prole. A prole cometem erros que influem consideravelmente no comportamento dos filhos. Erros né? graves que ela fala, né? Erros graves. Erros graves, exatamente. E aí ela vai dizer as consequências disso. Os pais despreparados. E o outro grupo nesse diagnóstico, no parágrafo seguinte, são os pais imaturos, ou versáteis, né? Quer dizer, eles não percebem a importância deles, do seu valor, do seu papel perante a divindade. E ela diz assim: enquanto se corrompem na leviandade, respondem pelo desequilíbrio da prole. Mas não se incomode, não, gente, que sempre no final ela traz uma esperança, né? Porque vai colocar que tem muitos vínculos de reencarnações passadas, não é? Que vão gerar determinados perfis, como agressiva e calceta. Mas, muitas vezes a família equilibrada, ela vai colocar isso, a família equilibrada, a família amorosa, mas o filho é agressivo e calceta. São coisas de outras reencarnações. É do inconsciente que nós chamamos de multiexistencial. E esse campo eletromagnético, eu vejo essas leis como leis também da psique humana, do ser humano, do espírito, não é? O Ruth Marcos Machado levantou a mão, pode ser? Pois não, claro. Não. Olha, vocês vão me dizendo que eu sou meia Estou vendo aqui, estou vendo. Eu sou distraída, viu? Vai mais, Machado. Dizer merda. Liga o microfone, Marcos. Tem que ligar seu microfone, Marcos, que tá. Tá desligado. Tá desligado. O microfone tá desligado. Com certeza desligado. Não é o Continua desligado. mesmo. Tá desligado mesmo. Aqui eu tô Me ouve agora? Ligou agora, vai. Pronto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Parabéns à professora. Parabéns à professora Ruth Brasil Mesquita. Olha, sou professora, não é? Minha querida professora, sim. Pela grande aula que nos dá de espiritismo nesta tarde. Parabéns mesmo, Ruth, de coração. E quando você fala da grandeza desta obra, e fazendo paralelos com o Livro dos Espíritos, nós podemos observar, né, em todos os capítulos a respeito da importância e da necessidade da compreensão da lei de Deus. Né? O capítulo Adversários, né, é muito rico quando ela nos traz algo, né, que a necessidade de perceber-se como espíritos imortais. Em que ela diz: ninguém na terra que enseje indene a vigilante presença deles. Mas mais adiante, o que ela nos traz é que a grande maioria ignora a razão porque se fazem adversários, como razão alguma houvesse ou justificasse o culto da amizade. É rapidinho esse trecho aqui. Simplesmente se deixam afetar pelos sentimentos inferiores, intoxicam-se pelos vapores que procedem das fixações mentais enfermiças com que se acreditam realizados emocionalmente. Porque alguém logre determinadas metas que eles não conseguiram, derrapam nas vias da insensatez, que faculta a vigência da inveja e do despeito, investindo em desalinho na condição de sicários impiedosos. Sob a injunção de problemas íntimos, que dão a origem a complexos negativos e recalques pessimistas. Supõem-se traídos, subestimados, enveredando pelos difíceis caminhos da ira, que fomenta a rebeldia, traduzindo-se como rudes opositores. Não desejando oferecer as necessárias com preciosas cotas de sacrifício e abnegação,
que outros se concedem para as lutas do cotidiano, deslizam pelo ciúme até a bordo da antipatia, revelando-se verazes censores e perseguidores sistemáticos. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas adiante ela fala da mágoa, sabe, Ruth? Mas assim, nós vivemos um momento, eu falo nós, não é só espírita não, é o mundo todo, né? Os 7,8 bilhões de espíritos encarnados hoje na Terra, né? Nós, de certa forma, alimentamos as dicotomias, né? As lutas, e nós espíritas, eu costumo dizer que nós temos um tesouro nas mãos, nos convida para o alto, né? E se você pudesse fazer um comentário sobre isso, né? De que Olha, a nossa busca parece que está tão material que a gente se esquece dessa proposta, né, de viver uma vida centrada em horizontes superiores. Porque enquanto alimentarmos o que o mundo alimenta, né, e o que o mundo materialista quer, e quando você falou no início, né, de que todos nós, né, iremos, de alguma forma, nos entreajudar em algum momento. Você citou o caso de Divaldo, né? Quem nesse momento não quiser, depois vai. Mas vai também com a ajuda de quem já sabe mais, de quem já pode mais esclarecer. Se você pudesse contribuir até com a sua vivência, né, de psicóloga, muito, digamos assim, reconhecida no seu trabalho e na sua vivência de como espírita já de longas datas, não falando de sua idade, mas assim, da sua experiência e, acima de tudo, brincadeira, viu, Ruth? Mas é sério, da sua vivência, né, de alguém que já está numa trajetória de vida há muito tempo, que já passou por muitas coisas, se você pudesse trazer para a gente sobre esse capítulo. Muito bem, Marcos. E como superar essa luta que a gente, com a visão espírita, a gente devia estar contribuindo para diluir e avançar, transcender. Eu acho pergunta legal para a Ruth. E eu começo abrindo um parênteses, mas não se constranja com a idade, não. Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que o tempo não traz mais. Só que esses 8 anos você bota um 0. Não ponha 8,0, não, é 80. Aí pronto. Não me incomodo, não. Eu só fico preocupada se eu cumpro o que Deus me permitiu cumprir, ainda dá tempo. Essa é a minha preocupação, né? Bem, eu percebo assim, a gente só muda se a gente tiver uma visão correta da gente. E o Espiritismo tem uma grande contribuição para isso. Primeiro, vamos olhar o nosso contexto vibratório. Nós estamos mergulhados nessa psicosfera, como estamos mergulhados na atmosfera. Para a gente superar isso aí, a gente vai precisar ter consciência de 3 coisas: da nossa autoimagem, da nossa autoestima e do nosso nível de aspiração. Qual é a autoimagem que eu tenho? Se a minha autoimagem é assim, porque eu sou um espírito, até a palavra errante, as pessoas dão uma conotação muito negativa. Errante é da erraticidade de muitos mundos, foi esse sentido. Então, qual é a autoimagem que eu tenho? Essa semana, uma pessoa espírita, eu atendendo pelo telefone solidário, ela disse assim, mas como fulana de tal fez algo para determinados espíritos me obsidiarem, isso e aquilo, fez magia. Eu digo, menina, pode ter sido um reencontro reabilitador. Ou seja, qual é a nossa autoimagem? Se a nossa autoimagem é de um espírito, tudo bem, a centelha divina se tornou espírito inteligente, né, com amor, com a tal, ok, mas a gente tem uma trajetória, nós estamos num planeta de expiação e provas. Se nós estamos num planeta de expiação e provas, a nossa autoimagem tem que ser de valor, que a gente vai passar por provas e sermos bem-sucedidos nas provas. Focar
no ser bem-sucedido nas provas. E entender que a expiação é uma bênção, porque a expiação é o que está impregnada no núcleo em potenciação, no nível do inconsciente multiexistencial, e que a gente pode expurgar, transformar, passar por aquilo, é uma bênção também, não é um castigo. Então, mudar a nossa, que nós já chegamos até aqui. A autoimagem, nós já chegamos até aqui. E temos um futuro radioso pela frente, isto é, a autoestima, ter a autoestima positiva. E aí vem o nível de aspiração. Qual é o nosso nível de aspiração? Hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. E está aí Santo Agostinho dizendo a fórmula, que todos os dias, antes de dormir, façamos como ele fazia, não é? Ele revia o dia todinho, por isso que eu faço uma campanha, tirem TV do quarto, não levem celular para o quarto, eu desligo o meu celular, deixo em outro cômodo da casa, só ligo no outro dia, depois da meditação, tal, que eu tomo café, aí eu vou ver. E minha família já sabe. Uma vez uma pessoa me perguntou, e se alguém desencarnar durante a noite? Eu digo, olha, se bater na porta eu não acordo, o povo já sabe, não adianta. Sair do corpo, eu só acordo quando eu volto. Então, se alguém desencarnou durante a noite, me dá notícia de manhã cedo, que tudo se resolve. Então, autoimagem. Qual é a nossa autoimagem? Muitas vezes nós somos espíritas, mas nós temos uma autoimagem voltada para uma temporalidade que é transitória. A temporalidade é transitória. É preciso que cada um de nós nos vejamos com o ontem, que não é um ontem passado, é um ontem presente, o hoje nos incitando à transformação, e nesse hoje a gente constrói um futuro. Então, nós somos um espírito construtor, e além de ser espírito construtor, não estamos sozinhos nunca. Aí a gente termina investindo muito nos nossos irmãos sofredores. Invista em primeiro lugar no anjo guardião. É minha campanha. 489, deu o Livro dos Espíritos, Anjos de Guarda, Espíritos Protetores e Familiares. Vocês sabem o que é o indivíduo estar no pior lugar e o anjo guardião está sintonizado com ele? Nós aqui precisamos sintonizar com o anjo guardião. É uma coisa maravilhosa, minha gente. Então, essa autoimagem muda, a autoestima muda, o nível de aspiração também muda. Além disso, tem espíritos condutores de... uma vez eu ouvi Divaldo dizer que Joana é responsável por 100 mil pessoas. Não sei se já aumentou o número, Marcel, mais de 100 mil, que ela é responsável por essas almas, né? Então, doutor Bezerra, esses espíritos que vão evoluindo, é preciso que a gente melhore a nossa autoestima, não é o orgulho nem a vaidade, para a gente ter gratidão, nível de aspiração e dar volta por cima em cada coisa. Ao invés de ficarmos fixados nos problemas, nos desafios, a gente aprende com eles. É Joana de Ângela Veneranda que nos diz assim, nem culpa, nem desculpa. Se errou, nem culpa, nem desculpa. Autodescobrimento. Do contrário, a gente se habitua a repetir o mesmo padrão, porque tem algo aí da neuropsicologia. Se aquelas conexões... Olha, aqui para nós, viu, gente? Uma grande parte do nosso cérebro é amoral. Aqui para nós. O que é que o cérebro quer? Produzir neurotransmissores, produzir novas conexões, fortalecer as conexões anteriores. Por isso, quem é que não passou assim? De vez em quando vem uma música antiga na nossa cabeça, não vem? Quem já passou por isso, levante a mão. A gente se lembra de uma música daquele tempo. Sabe o que é isso?
é o cérebro avisando que aquela conexão de neurônios que está ali gravada, aquela música está se afrouxando, desfazendo, daí a lembrança. E a gente pode fazer novas conexões. É perceber que nós somos autores, coautores, né, da vida em si mesma. É o que ela coloca. E ela vai, por exemplo, o capítulo sobre sexualidade, Joana... Eu vou entrar no capítulo. Sila, quer falar uma coisa? Sila, você levantou a mão aí. Sim, pois não. Não, Ruth, pode terminar aí, eu posso falar. Vai começar outro capítulo já, eu sei por isso. Sila. Não, mas eu não ia falar do capítulo, Não não. vai passar de capítulo a capítulo, que não vai dar tempo, viu? Diga Pode assim. falar, Ruth, depois eu falo. Sim, por exemplo, no capítulo, ela vai falar das coisas prementes na nossa vida, que são desafios evolutivos, a sexualidade. Então, ela vai colocar um leque da transexualidade, homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade, assexualidade, etc., etc. E ela diz assim, que tem todas as conotações, expressões da sexualidade, tem suas nascentes e funções nas tecelagens do espírito. Quem tiver com essa edição, que eu estou, é a página 35, não é? No antepenúltimo parágrafo. Agora, no final, como sempre, ela vai elevar nossa autoestima. Vai dizer assim: o problema do sexo é do espírito, e somente o espírito, e somente do espírito virá para ele a solução. Assim, cultiva o lar, atende a família, faze-te co-criador da obra de nosso Pai. É o último parágrafo. Coopera com os que transitam em dores, ao invés de julgamento, condenação, coopera com os que transitam em dores e edifica na mentalidade geral o conceito segundo o qual o sexo é para a vida e não a vida para o sexo. Fantástico, fantástico. Daí ela vem seguindo com delinquência, que eu vou passar meio batido, e daí os alucinógenos, né? Vamos passar por isso aí. Viciação alcoólica é um capítulo à parte, né? E anticonceptivos e planejamento familiar, para depois ela vem com os infortúnios. Quais são os nossos infortúnios? E nesses infortúnios entra a autoimagem. Isso que eu falei para vocês. Meus irmãos, qual é a nossa autoimagem? Qual é a nossa autoestima? A nossa autoestima vem de que somos criaturas de Deus. Jesus tem uma ligação com... Ele sabe de todos nós. E nós temos um papel na vida como co-criadores a partir dos próprios pensamentos. Né? Isso é colocado. Depois, com muita gentileza e cuidado, ela vem colocar os infortúnios para depois abordar o aborto delituoso. E é peremptória. Primeiro parágrafo, uma única frase. Nada que o justifique. Nada que o justifique. Nós nos convidaram para fazer, e ela termina assim, matar nunca. Porque o argumento é que o embrião ou o feto fazem parte do corpo da mãe. Se eles fossem parte do corpo da mãe, não haveriam anticorpos. Na hora que uma mulher engravida, o organismo produz determinadas substâncias que correspondem às substâncias que são usadas nos transplantes de rins, de fígado, do coração, para que o organismo não rejeite. Então, se fosse do organismo próprio, o nosso organismo não rejeita o coração, não rejeita o rins, não rejeita o fígado, né? Se fosse uma coisa do nosso corpo, o que a gente doou foram 23 cromossomos, mas os outros 23 cromossomos vieram do espermatozoide com o pai. Então, a gente mata um ser indefeso.
está se propagando, vocês vejam que é um equívoco no mundo inteiro, mas é preciso que se diga, se fosse uma extensão do corpo da mãe, o organismo não produziria anticorpos para que o organismo da mãe aceite o embrião e, mais tarde, o feto. Isso vamos para o argumento biológico, partindo por isso que depois do aborto, que ela começa, né, ela é peremptórica, nada que eu justifique. E a última, todas as duas frases muito curtas. A última frase, o último parágrafo são duas palavras: matar nunca, principalmente um ser indefeso. Então, aí ela vem para o desquite, divórcio, né, da relatividade disso, e que ela diz assim: se te encontras ao lado de um cônjuge difícil, ama-o a si mesmo, sem deserção, se for possível, né? Fazendo dele a alma amiga com quem está em curso pelo pretérito, para a construção de um porvir ditoso que a ambos dará a paz, facultando desse modo a outros espíritos que se reinvincularão novos vínculos pela carne, a ocasião excelente para a redenção. Aqui eu sei que tem muitos casos. Marcel, que trabalha na justiça, sabe disso. Muitas vezes é preferível o divórcio ao assassinato. Há uma violência extrema que os indivíduos não têm condição, né, ainda de resolver a questão. Daí ela vem para a eutanásia. A eutanásia também nunca, a gente já tem na Suíça lugares que praticam a eutanásia. A pessoa diz assim: hoje eu quero tomar a porção da morte, porque elas pensam que vão morrer. Daí, da eutanásia, olha, é algo didático, como uma espiral. Ela vem para a pena de morte. Vocês vejam: suicídio, eutanásia, que não deixa de ser um suicídio, pena de morte, para vir para os adversários. Nesses adversários, que é o capítulo 16, ela vai atingir o 17. Os adversários encarnados e adversários desencarnados. As questões doenças mentais e obsessões. O espiritismo, eu quero dizer aos queridos irmãos que os psiquiatras espíritas, psicólogos espíritas já fecharam muitos manicômios, não é? Hoje, a gente tem uma doutora Márcia Aguiar, está com 4 livros publicados. Justamente seria bom ela fazer uma live com um dos livros dela, né? Livro sobre obsessão, muito bem inspirada. Ela terminou fazendo doutorado para se impor no meio acadêmico, ensina em universidade, mas desses adversários é uma advertência, minha gente. É melhor reconciliar enquanto estás a caminho com ele, como Jesus nos ensinou, né? Então, no último parágrafo, ela diz que transformarás os inimigos que te criam dificuldades a pouco e pouco, pelo exemplo da fé, amor e caridade. Porque, do contrário, você veja, não é por acaso que ela vai para o capítulo 17. Esse é o 16. Doenças mentais e obsessões. Aquilo que a gente não pôde transformar, os vínculos interdimensionais que nós criamos, que nos controlam muitas vezes, não é? E então, ela vai para os tipos de obsessões, desde a obsessão. Quer falar, Sila, você? Levanta a mão de novo, impressão minha, Sila. Oi, eu queria falar sobre o livro, mas ela está terminando o último capítulo. Eu espero ela terminar, porque também já está chegando no final. Vixe, filha, são 5h30.
É até que Isso. hora? É até 5h45, mas você tá finalizando aí com o último capítulo, né? Eu não estou no último, não, mas Ruth? foi o que disse. Pode perguntar, Cila, para interagir, Cila. Espiral da Ana, filha. Não, é isso. É a espiral da veneranda. Eu chamo a espiral da veneranda. Mas eu não se Na incomoda. verdade, Ruth, É. Olha, você sabe que no capítulo. Vocês vejam só, adversários. A advertência de Jesus. Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Porque senão ele vai entregar. E vai entregar onde? É do outro lado, gente. Por isso que o capítulo seguinte vai ser sobre obsessões, que ela vai desde a obsessão simples à subjugação, descrita nesse capítulo, né? Não vou me deter, não, mas eu fiz um esquema muito interessante, primeiro, da terapêutica, profilaxia terapêutica, que ela coloca como a prece, a meditação, a reflexão, a caridade, né, o labor pelo próximo, tudo isso ela coloca, essa terapêutica aqui. E depois ela vai dizer o que é que causa essas obsessões, o que é que estabelece os vínculos, ociosidade, o pessimismo. Pessimismo, meu Deus, o espírita, desculpem, mas a gente se deprimindo porque acha que o mundo não tem jeito. Jesus está no leme, a turma está toda aqui tendo suas chances, né? E a gente aprendendo também com esse pessoal, a irritabilidade, o desânimo, e ela faz os fatores, né, que geram justamente a loucura antecipada pelas matrizes e fixações, inclusive com a ajuda das obsessões, que ela descreveu antes, da simples à subjugação, para vir para o suicídio, né? A questão do suicídio. Eu quero colocar aqui para vocês uma experiência que aparentemente simples, mas não era. Eu atendi pelo telefone solidário. Durante a pandemia, eu fiz telefone solidário. Eu ainda continuo com algumas pessoas. O que é esse telefone? Eu dava meia hora a cada pessoa e atendia pelo telefone solidário, não ia cobrar. E teve um pai espírita que me procurou chorando porque o filho estava eu não vou dizer a quantidade, mas mais uma tentativa de suicídio. Eu disse, olha, eu posso atender a pessoa. Tá, aí eu fui atender o rapaz. Ele disse assim, a senhora sabe por que é que eu quero me matar? É porque eu não sou daqui e não acostumo com esse planeta, eu sou extraterreno. Aí eu disse a ele, mas rapaz, não foi brincadeira. Você escolheu um desafio enorme, você devia estar num planeta melhor, sair para vir para a Terra, só pode ser porque você tem qualidade para fazer alguma coisa por esse povo daqui. Eu comecei por aí. Ele tomou um susto, já tinha ido a psicólogo e tal. Ele disse, mas ninguém me ouviu e ninguém me disse assim, não. Eu disse que nada, pai, porque o pessoal está por fora de Jesus. A linguagem tem que ser essa. Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, você veio de uma morada, está em outro negócio aqui, não é brincadeira, e ninguém acredita em você, você está se sentindo perdido. Olha, é de uma inteligência. Essa criatura não tem nem 26 anos, mas é de uma inteligência. Aí eu vi que tinha uma capacidade de ajudar o próximo. Eu disse, olha, eu vou lhe dar uma tarefa do TS. Primeira tarefa do telefone solidário. Você, porque eu vi que ele tinha dinheiro, a família tem dinheiro. Você vai em algumas lojas, no mercado, compra uma coisa, aí faz uns pacotes bem bonitinhos e vai entregar às mães de rua. Oxente, ele está inserido em trabalhos e tal e tal. E me chegou este ano com a novidade. Disse assim, a senhora não sabe da maior. Eu estou fazendo psicologia para trabalhar junto com a senhora. Eu digo, tomara que eu esteja reencarnada, né?
daqui até lá. Mas tem um capítulo fantástico. Olha, gente, o livro, é como eu disse a vocês, eu não me desfaço desse livro, não quero emprestado, a federação tem para vender, a mansão tem para vender também, não é? Feira de Santana deve ter, eu tenho certeza. O capítulo sobre as guerras... Entregamos para domicílio, só pedir que ele manda pelo correio, não tem problema nenhum, tá certo, Ruth? Quer ir de fora, só pedir que ele entrega, problema nenhum, tá certo? Não tem desculpa não ler o livro, tá certo? Exatamente. Agora, não é livro para a gente encerrar, não, viu? Eu venho estudando este livro já há algum tempo. Também eu sou mais lenta. Meu negócio é esse. O capítulo sobre as guerras, que é o capítulo 19, eu me lembrei da guerra da Ucrânia, não é? É o que está no livro dos Espíritos, não é? A gente vai ver que no livro dos Espíritos tem uma questão sobre as guerras. Quem se lembra aí o número, né, das guerras? Quem se lembra? Se lembra aí, Marcel? Para me ajudar? Segundo a ONU, já houveram na Terra cerca de 19 mil guerras, A das questão... quais mais de 90% são causas religiosas. Pronto, aí está. Na questão 742, DULE, Kardec perguntou qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal. E ela vai descrever isso no capítulo 19, intitulado As Guerras, de uma forma magnífica. Para depois, como sempre, ela vai nos dar a chave de sair disso. E traz esperança. Ela diz assim: embora necessário como aguilhão do homem, o mal é herança que um dia desaparecerá da terra sob a inspiração e superior comando do bem. E aí ela faz a gente sonhar maravilhosamente. Nessa ocasião, a humanidade da guerra somente conhecerá os informes dos museus. Está, é final do capítulo 19, né? E aí ela vai relacionar isso, porque a natureza animal, a gente está centrado nos instintos. Instinto de sobrevivência, o outro é um predador, é como se a gente fosse animal, aquelas lembrancinhas, né? Então, ela diz assim: nesses dias por vindouros terão também batido em retirada as calamidades morais. Aqui vem a evolução moral. E como é que essa evolução moral vai se implementar? É o último parágrafo, como sempre, no amor e no conhecimento da lei de causa e efeito. Olha que coisa. Aurirá o homem do porvir desde hoje a força moral e espiritual para a sua elevação e, consequentemente, para a instalação do primado da paz. Epa, meu Jesus, como eu vibrei. Tanto que eu botei tudo de amarelinho aqui. Que se alongará pelos tempos sem fim. É a terra regenerada, minha gente. E, para isso, a gente tem que superar crendices e superstições. Essas crendices e superstições, o comportamento supersticioso foi muito estudado no behaviorismo. A gente continua com comportamento supersticioso porque, em realidade, ele produz neurotransmissor e é uma forma de sobrevivência. Mas nesses comportamentos é que vem os exorcismos, as fantasias espirituais. Chegar no centro espírita como consumidor e não como indivíduo que é incentivado a ser protagonista da própria evolução e não ficar atrelado a espírito. Eu já, uma vez, Arapiraca ainda estava reencarnado e me chamava muito para fazer palestra por lá, e eu ia. Mas uma vez, tem aqueles médiuns, uns espíritos que apareciam assim, com aquela linguagem dos chamados pretos velhos e tudo, e eu entrava na fila também para tomar passe e ficava observando. Aí eu vi uma senhora que estava na minha frente, disse assim: meu irmão, eu vim aqui hoje, eu não aguento minha sogra, e por aí se vai. O espírito viu, olha, com aquela humildade, ele disse: minha filhinha,
Jesus está com você, eu vou aplicar aqui umas energias, você vai melhorar, vai sentir força, mas venha na próxima semana. Eu só tinha palestra dali a um mês, mas na próxima semana eu fui para ver. Aí reconheci a moça, ela chegou na frente e eu atrás dela, para ver o que o Espírito dizia. Ela disse, meu irmão, eu já estou aguentando olhar para a cara da minha sogra. Minha filha, é Jesus com os espíritos bons, lhe ajudando, tal e tal. Eu sei que eu acompanhei, eu fui umas 6 sessões psicoterápicas que o Espírito estava aplicando. No final, ela disse, olha, ela já está me ajudando em casa. Eu disse, pois é, eu sei que as duas fizeram as pazes, viu? Nessa terapêutica, mas sem fantasias espirituais. E aí ela vai para a desencarnação, que é o penúltimo capítulo, como é que a gente desencarna. Eu me lembro, Marcel, que é um expert da obra de André Luiz, tem a questão dos completistas, né, Marcel? Quem é completista, ai, Jesus, Marcel Mariano. Olha, nem vou falar. Para vir para os novos obreiros do Senhor, labor em equipe. Ou seja, a gente esse capítulo, gente, eu já estou, falta só 1 minuto para terminar, não é? Então, esse capítulo, ela tem um trecho que ela diz assim, reencarnamos e desencarnamos sob angústias e ansiedades, formulando planos e os destruindo, rogando retornos apressados com que nos pudéssemos reabilitar em definitivo, sem que lobrigássemos o êxito que desejamos realmente perseguir. Então, nesse capítulo, ela vai falar do que é difícil para a gente superar numa reencarnação, para a gente se elevar, e quando um se eleva, eleva o grupo vibratoriamente, a verdade é essa. Ela diz assim, não foram poucos esforços, isso aí a gente tem que ter cuidado, viu, gente? Dos adversários da luz, nós não podemos ser ingênuos, né? Tentando apagar as pegadas do discípulo amado pelos caminhos da Úmbria, que se estendia por além das fronteiras na terra sofredora. Então, ela vem dizer assim, olha como é que eles atuam, inovações sutis e perigosas, excessos onde havia antes escassez, atavios em lugar de desapegos, aparência substituindo a aspereza da simplicidade, lentamente foram introduzidos, né, no cristianismo, e aí a gente está nesses desafios enormes, e ela conclama nesse capítulo que a gente trabalhe, e trabalhe conforme cada um. Aqui é que é maravilhoso. Se é para fazer a caridade de dar alimento, faça. Se é para dar instrução, dê. Se é para publicar livro, dê mensagem. Então, ela incentiva todas as expressões para nós nos reabilitarmos, fazendo esse capítulo. Eu, pelo menos, levei dias estudando, refletindo. Esse último capítulo não é brincadeira, porque é aquele que ela revela, como a gente disse do início, né? Ela diz que o nosso guia seguro continua Jesus, né? Sempre Jesus, vinculados e adestos ao trabalho nos grupos de ação, casas e entidades veneráveis, auxiliemos verdadeiramente ligados à causa, ao Cristo e a Kardec. É uma trilogia. A causa tem que ver com a programação do Cristo e com Allan Kardec. E, no fim, ela não coloca fantasias. Não será fácil. Nada é fácil. O fácil de hoje foi o difícil de ontem. Será o complexo de amanhã. Quanto adiemos agora, aparecerá depois complicado sob o acúmulo dos juros que se capitalizaram ao valor não resgatado.
aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença e unidos uns aos outros, entre os encarnados e com os desencarnados, sigamos. Jesus espera, avancemos. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade desse livro magnífico e de falar alguma coisa sobre a veneranda Joana de Ângeles. Eu estou assim, já são 2 anos do Café Literário, eu me emociono com alguns livros, e hoje foi muito emocionante. E, assim, vontade demais, mas nós temos o horário, né, para cumprir, temos responsabilidade. Eu queria te agradecer, queria falar aqui, ó, que hoje, gente, esse livro aqui, ó, Joana e Jesus, gente, leiam. É muito maravilhoso, gente, é apaixonante. E o outro também, que eu também, esses dois aqui eu não empresto não, viu, Ruth? Esse aqui, A Veneranda, que é de Valdo com ela. São lindos esses 2 livros. Eu quero te agradecer de coração que você aceitou o convite. E depois que a gente encerrar aqui, se você quiser ficar aí, o pessoal quiser conversar um pouquinho, mas a gente vai encerrar. E eu queria pedir, Marcel, para fazer as considerações finais. E aí, no final, a Lina vai botar o vídeo de Carlinhos Brau, tá? Mas não precisa ninguém sair, não. Aí, quando a gente encerrar às 6 horas, que é o horário, né? Compromisso com a espiritualidade, a gente pode ficar mais um pouquinho. Um abraço e obrigado, gratidão. Queremos agradecer uma vez mais a presença de nossa Ruth Mesquita, que possui uma proximidade muito grande com a obra de Amélia Rodrigues e com Joana de Ângeles. Numa vida de larga experiência na psicologia, Ruth se fez orientadora, se fez terapeuta de inúmeras existências que estavam fragmentadas. E o conhecimento espírita, casado aos postulados da psicologia, tornaram mais forte esse laço. Nós nos conhecemos há mais de 40 anos. Já estivemos juntos em vários eventos, e ela sempre atualizada, sempre buscando novas fontes, os autores que são contemporâneos, mas sempre com o filtro da doutrina, Sim. escoimando aqueles dados que são de época, que são necessariamente de um momento e que se mostram absolutamente descartáveis em momento outro, preservando sempre a identidade da alma, as suas necessidades, a maturidade de seus sentimentos, a necessidade nossa de evolução. E na tarde de hoje tivemos um casamento perfeito. O livro não é muito grande, só tem 20 capítulos. 24. Mas se ele não é grande em tamanho, a sua profundidade é assustadora, porque nos levaria a pelo menos 4 ou 5 anos em um grupo de estudo a termos uma análise de todos os seus 24 capítulos. É de uma riqueza muito grande, e ela soube viajar, ela soube surfar nestes capítulos que, ora, chegaram ao seu término, nos instigando a quem leu, relê. Quem nunca leu, começar a penetrar essa obra, que completa 48 anos agora, e está marchando para as suas bodas de prata em 2024. Então, vale a pena nós examinarmos, e por isso que o Café Literário da FEB de 15 em 15 dias é construído Bodas de ouro. 50 anos, para nos instigar exatamente a ler aquilo que já foi lido ou reexaminar aquilo que já foi objeto de nossos estudos. A nossa Ruth, o nosso abraço fraterno, devolvendo a Sila a palavra para o encerramento. Sempre que dentro de 1 hora eu saio agora às 18, porque tenho que ir lá para o Sem Capaz, para fazer a palestra de abertura da Semana Espírita, junto com Albérico, também psicólogo, lá no bairro da Paz. Mas não preciso sair daqui, será virtual. Obrigada, Marcel. Quando eu estava lendo o livro, eu fiquei imaginando a gente estudar esse livro. Não sei como é que a gente poderia fazer isso. E aí fiquei pensando no Marcel, né? Claro. Voltava a gente para estudar esse livro com ele.
porque já estou acostumada a dar livros com ele, é fantástico. E eu queria fazer só uma coisa. Quando o Marcel trouxe aquela observação no início, falando, bem rapidinho, fazendo aquela observação, quando eu li, eu não li o rodapé, e é tão bom. A gente tem que ler o rodapé, né? Ruth fala sempre isso com a gente, no grupo dela. É muito importante. Eu não li. E na hora que eu estava lendo, aquele mesmo capítulo, eu fiquei pensando assim, meu Deus, por que ela falou isso aqui? Será que foi porque aconteceu tantas coisas depois? Eu até pensei na boate, né? Lá no Rio Grande do Sul, Santa Maria, Santa Marta, não me lembro o nome. Eu me lembrei disso, e aí eu falei assim, mas quando foi? É porque esse livro, gente, para mim é uma receita de vida. Estude ele, porque você vai entender a vida, como se deve se comportar, o que deve acontecer, porque ela fala de tudo, em poucas páginas, porque não é um livro grande, mas é um livro de profundidade, por isso que esse livro tem que ser estudado. Não sei como a gente pensar nisso, em um projeto para estudar esse livro, que ele é fantástico. Então, eu queria agradecer mais uma vez, e hoje, Ruth, deu tudo mastigadinho, né? Eu espero que todo mundo vai estudar, hein? Quem não leu, não leia, porque aqui a gente faz a pincelada, mas ela foi bem profundo. Ruth, meu agradecimento. Marcos também quer falar alguma coisa. E ainda tenho mais uns 4 minutinhos, depois termina com a música. Marcos falar, depois se você quiser falar mais alguma coisa. Vamos, Marcos. Abra seu microfone. Ô, Sila, eu só ia abrir aqui rapidinho para a gente convidar o Paulo, né, um visitante ilustre, mas parece que ele não está mais na sala. Paulo, lá do Rio Grande do Sul, que estava aqui conosco. Ele está, sim. Está aí? Para mim, ele não aparece. Para mim, ele está. Tá? Paulo? Microfone. É João Paulo, do Rio Grande do Sul. Sem microfone, amigo. Tá ligado. Ele ligou, ele tinha ligado, mas estava mudo mesmo assim. Tem que e agora? De ouvido. Agora tá ok. Ok. Barbaridade, Tchê. Diga, o que Eu não estou ouvindo o Paulo, gente. Só eu? Agradecer a sua presença. Se quiser falar um pouquinho aqui, rapidinho, né? Já que a gente tem um horário em cima. Muito obrigado. É uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado. Mas eu não estou conseguindo ouvir você, Paulo. Oi? Está ouvindo ou não? Nós estamos ouvindo, Sila. Sim, está ouvindo sim, está saindo, Paulo. Eu também não estou ouvindo aqui, não. Eu estou ouvindo. Está ouvindo bem. Está desligado agora. Nesse momento está desligado, Paulo. Ou agora deu. Eu estou ouvindo, Tchê. Barbaridade! Vamos lá. Aqui louco de frio, mas está ótimo. Com essa maravilhosa palestra aí, eu quero agradecer ao Marcel, que eu estou sempre acompanhando o Marcel, desde que ele veio a São Lourenço. Eu sou São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul, à margem da Lagoa dos Patos, a maior lagoa do mundo, Laguna. E é uma gratidão muito grande esse convite e aprender tanto sobre esse livro, sobre Joana de Ângelo. Eu tenho do lado aqui os livros de Joana de Ângelo. À medida que o Marcel vai fazendo as palestras e comenta sobre os livros, eu vou comprando os livros. E estou lendo, mas é muita coisa. Espero que eu consiga alguém ler está ouvindo? Encarnação. Muito obrigado. Eu estou ouvindo, sim. Muito obrigado, um abraço, um abraço em todos. Obrigado, Marcel. Obrigada. Obrigada, Tchê. Você agora me ouve, Sila? Eu espero que esteja gravado, porque eu, a Lina e algumas pessoas não ouviram. Mas eu agradeço assim mesmo a presença de Paulo. Você me ouve, Sila? Temos 4 minutos. A gente só não ouviu o Paulo, Marcos. A gente ouve normal, mas não ouviu então, ele. Tranquilo. Alguma configuração aí, mas eu acho que vai sair na gravação. Eu estou ouvindo porque eu estou com fone, porque estava muito baixinho. Inclusive, quando eu adentrei a sala, achei que estava muito baixinho a transmissão de vocês. Obrigada, Ira. Talvez, eu espero que a gente ouça, todos possam ouvir na gravação. Ruth, obrigada. Alina, bote a nossa música. Deixa só eu tirar a gravação por causa de direitos autorais, para não ter problema rapidinho, viu? E Ruth, a casa